Na próxima hora vamos estar à conversa com Paulo Longrova, o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo. Esta semana a Rádio Fronteira dá voz então aos candidatos à Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Sabugal e Almeida, neste mesmo espaço entre as 11 e o meio-dia e com a reposição às 5h30 da tarde. Entrevistas exclusivas para que conheça melhor as propostas e os projetos que vão marcar o futuro da nossa região. Vem então a campanha de 30 a 10 de outubro, eleições no próximo dia 12 de outubro, autárquicas 2025, que terão então nos próximos dias coberturas aqui na Rádio Fronteira com os diferentes candidatos ao município de Almeida, Sabugal e Figueira de Castelo Rodrigo. Muito bom dia, Paulo Longrova. Obrigado por aceitar este convite da Rádio Fronteira para estar aqui e para esmiuçar também as suas propostas para os próximos 4 anos. Foi então autarca no anterior mandato. Para começar, quem é Paulo Longrova, como se apresenta aos cidadãos que talvez não o conheçam tão bem e o que é que o levou a recandidatar-se ao município de Figueira de Castelo Rodrigo? Muito bom dia, António, muito bom dia aos nossos ouvintes. Aproveito para agradecer o convite para estar aqui presente, porque é a oportunidade para também esclarecermos então os nossos ouvintes, os nossos votantes, portanto, e todos aqueles que têm vontade em perceber exatamente qual é o nosso programa, as nossas ideias, os nossos projetos. E obviamente que este também é um veículo de excelência para conseguirmos apresentar, portanto, todos os nossos projetos e as nossas ideias. E portanto queria agradecer em primeira mão esta oportunidade. Quem é Paulo Longrova? Bom, Paulo Longrova, portanto, foi autarca durante 8 anos, é um filho da terra, é um filho que sente efetivamente os problemas do nosso território, que percebe, portanto, aquilo que são os anseios e as necessidades, portanto, das nossas gentes, principalmente dos figueirenses, e que conhece bem, portanto, aquilo que são as necessidades efetivas do território. Nesse âmbito, portanto, sinto que temos aqui muito caminho para trilhar, porque efetivamente andamos no terreno, vamos ouvindo, vamos falando, vamos efetivamente sentindo o pulsar, portanto, das pessoas, e percebemos que efetivamente nem tudo vai bem na população, nem no território. E, portanto, a tão apregoada mudança de há 4 anos, portanto, acabou por não ocorrer. E isso não sou eu que o digo, são as pessoas que nos vão, portanto, transmitindo que efetivamente nem tudo vai bem no território. E queremos efetivamente aqui tratar de impulsionar, portanto, as diferenças e marcar pela diferença. Mas Paulo Longrova é uma pessoa que conhece o território, quer fazer, portanto, projetos, gosta de desafios e que estava, portanto, num projeto agora em Lisboa, mas que decidiu, portanto, voltar a apostar, portanto, no território com o propósito de servir as pessoas, porque para nós o mais importante são as pessoas. Unidos pelas pessoas, portanto, é o lema da nossa campanha e demonstra bem, evidencia bem quais são os nossos objetivos. Isto é, servir, ajudar, criar qualidade de vida, portanto, para as nossas populações. E é neste propósito que nós cá estamos, sempre a trabalhar em prol das pessoas, com o firme propósito de melhorar a sua vida, de lhe dar o bem-estar e de lhe proporcionar qualidade de vida, que é isso que nós fizemos ao longo de 8 anos, portanto, que foram efetivamente anos marcantes, que nos posicionámos de uma forma diferente e que também demonstrámos que conseguíamos fazer diferente, com políticas ousadas e com projetos ousados que estão no terreno efetivamente, que ainda hoje perduram e que aliás estão a ser disseminados, portanto, por todo o território. Falo concretamente do projeto do cartão de saúde municipal, falo concretamente do projeto da mobilidade urbana, portanto, do cegonha móvel, poderia falar de muitos outros e que hoje perduram e que fazem, portanto, efetivamente a diferença na vida das nossas pessoas.
Como é que estão a decorrer estes dias? Não estamos ainda de campanha, mas no terreno já está em contacto então com a população e o que é que tem sentido, Paulo? Para já, um enorme acolhimento, um enorme apoio por parte das populações, portanto, dos nossos idosos, que nos acolhem com todo o carinho, com toda a proximidade. Nós gostamos de fazer este trabalho de proximidade junto das nossas populações, porque é aí que nós vamos ouvindo e auscultando as suas necessidades. Tem servido particularmente para ouvir e perceber exatamente aquilo que as pessoas precisam, aquilo que as pessoas anseiam e aquilo que tem que ser, portanto, as nossas políticas direcionadas para as pessoas. Na verdade, as pessoas, portanto, são honestas, são muito transparentes e acabam por nos transmitir aquilo que são as dificuldades com que se debatem. A saúde, acabam por se debater com os problemas demográficos, o despovoamento, que é um problema que é transversal a vários concelhos e ao interior em particular. Há os problemas, portanto, também com os transportes, o isolamento que as pessoas vão sentindo. Estou aqui a referenciar apenas alguns dos anseios e das dificuldades que estas populações idosas, são particularmente pessoas séniores que temos no território e que sentem particularmente estas dificuldades. E, portanto, nós temos aprendido particularmente para perceber que temos que direcionar políticas para as pessoas, para estas pessoas que estão muitas vezes, portanto, à mercê do seu próprio destino e que não têm o devido acompanhamento porque os filhos estão fora, os familiares também estão no estrangeiro ou estão em Lisboa ou Porto e que efetivamente não têm, portanto, este acompanhamento de proximidade. E aqui é um papel muito importante que tem que ter as nossas populações e principalmente as autarquias, que é este trabalho de proximidade e de apoio às suas gentes. Como é que descreve o atual Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo, a situação atual com que se depara? Já falou aqui então nestes setores, não é? Os mais sentidos, onde a população sente mais carências, não é? Sim. Como é que descreve a situação atual do Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo, Paulo? Bom, desde logo, portanto, nestes últimos 4 anos, temos sentido aqui um despovoamento do Concelho, um envelhecimento da nossa população, dificuldades, portanto, em atrair jovens e menos jovens para o território, porque não é só os jovens que nós temos que atrair para o território. Temos sentido também as dificuldades, portanto, ao nível da saúde. A saúde, de facto, é uma área crítica destes territórios, em particular em Figueira de Castelo Rodrigo. Nós temos poucos médicos no Concelho, portanto, temos neste momento um médico em permanência e depois outro que vem, portanto, esporadicamente ao território e depois temos mais 2 médicos que alternadamente que estão reformados, portanto 2 médicas que estão reformadas e que vêm ao Concelho prestar, portanto, o seu serviços por livre e espontânea vontade, mas a saúde é uma das áreas críticas e de facto na saúde, apesar de termos o cartão de saúde municipal e em boa hora que nós criámos, portanto, esse cartão de saúde municipal, que trouxe de facto aqui um alento a estas populações que estavam completamente desprotegidas, muitas delas sem médicos de família, mas que agora, com a vinda desse cartão de saúde municipal, tiveram muitas delas a possibilidade de ter acesso a consultas, não só de clínica geral, mas de especialidades, bem como os meios de diagnóstico complementares, gratuitos, incluindo os transportes das pessoas às clínicas para fazerem os exames complementares, porque sabemos que no território de Figueira não temos, por exemplo, raio-x, não temos ecografias, não temos serviços de cardiologia, portanto tem de se deslocar a outras localidades, nomeadamente à Guarda ou a Viseu, e portanto tendo estas pessoas, portanto, um transporte gratuito para também as levar à realização, portanto, destes exames, fundamental para garantir, portanto, a qualidade de vida destas pessoas. E, portanto, isto foi um passo de gigante, diria eu, para o Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. Aliás, não é por acaso que muitos municípios estão a seguir este exemplo de Figueira de Castelo Rodrigo. Isto foi criado em primeira instância em Figueira de Castelo Rodrigo em 2015.
E a partir daí, portanto, muitos outros municípios seguiram, portanto, este passo. Muita gente, portanto, achou que isto poderia ser um retrocesso e que poderia trazer aqui digamos, ir contra o Serviço Nacional de Saúde, quando nós sempre explicámos desde a primeira hora que isto era complementar, era um serviço complementar ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, nós queríamos, efetivamente, criar aqui as condições necessárias para garantir os meios e os recursos que não eram possíveis ser fornecidos e facultados pelo Serviço Nacional de Saúde. Através deste cartão de saúde, portanto, toda a gente no Concelho de Figueira Castelo Rodrigo tem acesso a cuidados de saúde. Ninguém é deixado para trás, ninguém é excluído. E isto deve ser frisado. E, portanto, isto foi, de facto, um projeto bandeira que muita gente, à data, e há 4, e há 8, e há 12 anos, não acreditava ser possível, e hoje, portanto, de facto, ele está enraizado e implementado com uma diversidade de valências, portanto, para os nossos municípios e que faz toda a diferença. Portanto, porquê? Porque não só as pessoas têm portanto, são pessoas envelhecidas e, portanto, têm essas necessidades, mas também muita gente, por vezes, não regressa ao território por não sentir que tinha o conforto de ter um acompanhamento em termos de serviços de saúde. Eu julgo que agora, portanto, temos esse acompanhamento. Aquilo que temos notado nestes últimos 4 anos é que tem havido uma degradação desse Serviço Nacional de Saúde. Mais atrasos nas consultas, mais dificuldades nos acessos a estes meios de diagnóstico complementares, muita gente, portanto, que tem dificuldade em marcar, portanto, essas consultas também de especialidade, que são morosas, e isso é que nos está a preocupar. Nós, quando voltarmos, portanto, a ser poder, queremos tomar aqui medidas muito rápidas e muito incisivas, portanto, a este domínio. Temos que ser mais céleres nas consultas, na disponibilização de meios de diagnóstico complementares e temos que ser também muito eficazes na diversificação dos serviços que são disponibilizados às populações. E, portanto, esta é para já uma das nossas bandeiras, é um dos nossos projetos, é garantir que ninguém tenha problemas, agravamento de saúde, pelo facto de não ter tido atempadamente este acompanhamento. E, portanto, para nós, a saúde é uma prioridade. Na educação também temos sentido bastante degradação. Aquilo que se vai sentindo é que Figueiras está a perder, portanto, alunos para os outros concelhos. Este êxodo de alunos, portanto, tem, de facto, acontecido de uma forma massiva e que está garantidamente a prejudicar, portanto, o ensino do Concelho de Figueira Castelo Rodrigo. Muitos incidentes, algumas inseguranças, algumas falta de diversidade de cursos que são disponibilizados, tudo isto dificulta a vida dos nossos alunos e, naturalmente, dos pais, que depois se veem em abraços com o dilema: ficam em Figueira Castelo Rodrigo ou vão para fora. Ora, esta juventude, quando depois de sair do concelho, se vê noutros concelhos e veem o apoio que os outros concelhos dão, raramente regressam à sua terra. Ora, isto tem que ser uma preocupação dos nossos executivos, tem que ser uma preocupação nossa. Evitar, portanto, esse êxodo de jovens para outros concelhos, quando nós podemos proporcionar exatamente as mesmas condições ou até melhores no nosso concelho. E isso, de facto, deve ser uma preocupação. Quem não cuida da sua saúde, da educação, desta juventude, como é que nós podemos esperar e ter esperança para o futuro? Não pode ser. Portanto, isto, de facto, é uma prioridade, olharmos para a educação dos nossos jovens e focarmos, portanto, neste problema, que não deixa de ser um problema, porque eu julgo que conseguimos dar aqui alternativas para que estes jovens permaneçam no nosso concelho. O que tem faltado na governação autárquica destes últimos 4 anos, Paulo? Muito claro. Precisamente todo este diagnóstico que acabou de fazer, não é? Mas não só. E não só. Portanto, há uma falta clara de estratégia por parte do atual Executivo.
Ele governa em função dos problemas diários, vai resolvendo pontualmente os problemas do dia-a-dia, sem ter, portanto, uma estratégia para o futuro. Ora, um executivo que não tem uma estratégia planeada a médio e longo prazo, portanto, está condenado ao fracasso. E, portanto, nestes últimos 4 anos, aquilo que nós notamos é que não temos aqui uma clara evidência daquilo que é as prioridades deste Executivo. Portanto, vai gerindo pontualmente aquilo que são as necessidades, tapa um buraco aqui da estrada, portanto, vai ali servir, portanto, planeamento em termos do lixo urbano, vai recolher, portanto, os monos aqui e acolá, onde as pessoas vão identificando os problemas e, portanto, não há uma estratégia global para o Conselho. Sem ter uma estratégia global para o Conselho, não é possível esperar, portanto, diferenciação e resultados. Não vale a pena, portanto, nós estivemos na governação, sabemos o quão difícil é governar nos dias que correm, pelas várias vicissitudes, as dificuldades, as incertezas que surgem. Naturalmente que diariamente há desafios que têm de ser resolvidos, não é tema. No entanto, é preciso também ter foco para aquilo que se pretende daqui a 3, 4, 5 anos, portanto, para o Conselho. E, portanto, não é o rumo que este Executivo está a traçar para o Conselho que vai mudar o que quer que seja. Aliás, as populações queixam-se disso. Nós andamos no terreno, como disse, e vamos ouvindo as queixas ao nível da saúde, ao nível da educação, ao nível da cultura, ao nível dos problemas habitacionais. Portanto, há aqui muitas áreas-chave que não estão a ter, portanto, o acompanhamento, a devida estratégia, como eu disse, para se resolverem, portanto, os problemas de um concelho como Figueira de Castelo Rodrigo, que tem muitas oportunidades. O concelho de Figueira tem muitas oportunidades. Temos uma aldeia histórica que é subejamente conhecida e reconhecida, portanto, ganhou um prémio recentemente, muito importante. Ganhou também, temos, portanto, água em abundância, temos Barca d'Alva, que é o último cais, portanto, de navegabilidade do Douro, enfim, com um potencial enorme de valorização, mas que sem estratégia não se consegue valorizar, portanto, este território. E, portanto, para nós é crucial que a gente defina uma estratégia clara para o nosso concelho. E nós temos essa estratégia para este concelho. Portanto, o cenário que traça então desta gestão autárquica com falta de estratégia para o futuro, que se tem limitado apenas a resolver problemas no imediato. É verdade, é verdade. Aquilo que se nota é que, portanto, é uma governação cotidiana. Ora, isso não serve, não serve. É preciso fazer mais, é preciso ter uma estratégia para o Conselho. Eu posso-lhes dizer que nós, há 4 anos, interromperam-nos aquilo que era uma estratégia que tínhamos para o Conselho. E eu vou-lhe dizer qual era. Ao nível da saúde, nós queríamos criar o cluster da saúde e, portanto, quando criámos, portanto, o cartão de saúde municipal, tinha o propósito de apoiar as famílias, apoiar, portanto, as necessidades em termos de saúde dos nossos munícipes, mas também havia já um projeto para criar, portanto, um centro de fisioterapia geriátrica e para criar um centro de imagiologia, que era no antigo hospital e que agora está transformado numa casa de saúde que se limita, portanto, a acolher o cartão de saúde municipal. Nada contra o acolhimento do cartão de saúde municipal, acho que o espaço tem estas condições, mas para além disso teríamos que criar, portanto, outras valências complementares. Esta da fisioterapia geriátrica era fundamental. Porquê? Porque para já temos uma população idosa carenciada por estes serviços. Muitos dos nossos idosos vão para Foz Coa, portanto, fazer a sua fisioterapia, para um centro que já não tem capacidade de resposta e que muitas delas, portanto, só a própria deslocação para Foz Coa desgasta as pessoas. São pessoas idosas
com debilidades e, portanto, não podemos deixar que as pessoas tenham que se deslocar para fora deste território para serem apoiadas, acompanhadas, tratadas. Não, temos que ter no nosso território e temos as condições para o fazer. Cabe aos autarcas ter a coragem e a ousadia de o implementar. E nós falamos isto muitas vezes, portanto, ao atual Presidente, para avançar com o Centro de Fisioterapia Geriátrica, para não deixar cair esse Centro de Fisioterapia Geriátrica. E também para criar, portanto, o tal Centro de Imagiologia. E, na verdade, não quiseram ouvir. Fizeram orelhas de mercador, acharam que isto era um projeto megalómano, quase impossível, portanto, de realizar. Ora, não é impossível, não é impossível. E se nós formos eleitos, garanto, portanto, aos figueirenses que nós vamos implementar este serviço. Será das primeiras coisas que nós vamos tratar, porque achamos que a saúde tem que ser uma das nossas prioridades, uma das nossas bandeiras. As pessoas, com a idade que têm e com os problemas que têm, carecem, portanto, destes serviços. O nosso Serviço Nacional de Saúde não consegue dar resposta a todas as necessidades. Temos um cartão de saúde que, se for melhorado e aproveitado em termos de eficiência e de eficácia de serviços, vai complementar, portanto, o Serviço Nacional de Saúde e vai proporcionar maior bem-estar, portanto, às nossas populações. A prevenção também é uma das áreas que nós temos que focar. Nós vamos criar, portanto, também, e aliás isso faz parte do nosso programa eleitoral, que é precisamente assegurar que venham mais médicos para o seguro de saúde, mas para além disso, também proporcionar que tenhamos um projeto que nós designamos de Cegonha Saúde e que visa fazer rastreios mensais, portanto, a toda a população. Portanto, isto estamos já a caminhar para uma fase de prevenção. E, portanto, um executivo que se preocupa com as suas populações também tem que se preocupar a este nível, de prevenir doenças, de prevenir, portanto, situações mais graves, atempadamente tratar as pessoas para que se evite agravamento da saúde das pessoas e, por vezes, perdas destes nossos idosos. E, portanto, eu creio que este tem que ser um problema fulcral do nosso projeto e será seguramente uma das nossas prioridades em termos de atuação autárquica para resolver, portanto, os problemas das nossas populações. Já entramos então no próximo tema, que era precisamente as propostas para o seu programa eleitoral para os próximos 4 anos, então, focando-nos essencialmente então nesta melhoria das condições de saúde para a população. Muitos jovens têm partido do concelho, tal como tem acontecido no resto do interior, à procura de oportunidades. Que medidas propõe para fixar a população e atrair investimento? Paulo. Ora bem, sabemos que os jovens saem porque por vezes não têm as oportunidades no seu território. E se saem, provavelmente não regressam mais. Muitos imigram, outros vão para o Lisboa ou para o Porto, para as grandes cidades, onde à partida, portanto, são aliciados com projetos, portanto, mais vantajosos em termos financeiros. Mas na verdade é que o custo de vida nas cidades é muito elevado. Aquilo que temos notado é que há vontade de muitos jovens, muitos casais quererem regressar às suas terras. Por vezes só não regressam porque têm aqui algumas dificuldades em arranjar, portanto, empregos. Ora bem, e outros dos problemas, naturalmente, é ao nível da educação, porque têm os filhos pequenos e, portanto, sentem que os filhos poderão não ter o melhor acompanhamento em termos de educação nestes territórios. Nós aquilo que queremos garantir é que estes jovens, quando regressem ao nosso território, sejam para já devidamente acolhidos. Nós vamos criar também um projeto, portanto, em termos de proporcionar habitações, portanto, de rendas acessíveis para acolher jovens casais que se queiram fixar aqui nos nossos territórios. E, portanto, desde logo, isso é uma portanto, vantagem. Além disso... O facto de alguns jovens terem já a casa, não é? Dos pais, dos avós,
é também uma mais-valia. Mas o Paulo irá apostar então neste reforço de habitação acessíveis caso não haja então a resposta, não é? Sim, se caso não haja resposta, nós estaremos cá para gizar também um projeto em torno daquilo que são, portanto, as habitações disponíveis do território, para fazer o aproveitamento dessas casas que estão abandonadas, algumas delas já degradadas, em fase de degradação profunda, e que nós podemos requalificar e reaproveitar. Aliás, há alguns próprios edifícios públicos que poderíamos aproveitar para remodelar e reconverter para habitação social. Além disso, portanto, o facto de proporcionarmos creches gratuitas para os nossos, portanto, para as crianças, para os casais, isso é uma ajuda muito importante. Temos uma ajuda já instituída de há largos anos, que já vinha do nosso tempo e dos outros executivos anteriores ao meu, que era precisamente um apoio apoio à natalidade, um apoio à natalidade, que não é muito significativo, estamos a falar de 1.000 euros, portanto, por cada nascimento, mas que nós, portanto, efetivamente queríamos reforçar um pouco, aumentar um pouco este valor. Claro que sabemos que isto não é a solução. Tinha que haver, portanto, em termos de política de natalidade, tinha que haver uma estratégia a nível nacional por parte dos governos para instituir aqui um programa coletivo nacional de combate, portanto, ao despovoamento. E, portanto, isso eu acho que deve ser e devemos todos fazer força para que exista essa preocupação junto dos governos centrais para olhar para o problema do despovoamento. Mas voltando aqui à questão dos casais, também vamos proporcionar aqui aos nossos jovens e às nossas famílias que vamos criar, portanto, alternativas em termos de ensino. Para já, oferecer um kit escolar, portanto, para os nossos jovens que entrem na escola. Ou seja, nós vamos oferecer manuais, mas para além dos manuais vamos oferecer também, portanto, os cadernos, vamos oferecer tudo um conjunto de um kit, que nós chamamos o kit escolar, para apoiar, portanto, os nossos jovens. E, portanto, os pais vão ter menos custos, portanto, em comprar os manuais e, para além disso, os tais cadernos de auxílio, portanto, os tais manuais, portanto, escolares auxiliares. E, portanto, é isto que nós também temos para proporcionar. Mas nós queremos também implementar uma medida muito importante direcionada para os jovens que ingressam no ensino superior. Nós vamos pagar na íntegra as propinas a todos os jovens que ingressem no ensino superior, portanto, e que tenham aproveitamento. Naturalmente que, infelizmente, não temos assim tanta juventude a entrar no ensino superior. Agora, sabemos bem das dificuldades de muitos casais em suportar as despesas, porque muitos, infelizmente, têm que ir para Lisboa, para o Porto, para Coimbra, para as grandes cidades, onde sabemos que os preços dos quartos, para não falar sequer no aluguer de um apartamento, a renda de um apartamento, mas os preços dos quartos são elevadíssimos. 600 euros por um quarto numa grande cidade é um custo e um peso significativo no orçamento familiar. E nós, ao ajudar a pagar as propinas, aliviamos uma parte substancial do custo que têm em termos de despesa familiar, aliviamos as famílias que possam depois ajudar e aproveitar para pagar, por exemplo, o quarto. Nós não queremos que nenhum jovem deixe de estudar pelo facto de não ter tido a oportunidade por falta de orçamento familiar. Portanto, essa é uma questão que fazemos muita pressão para que não aconteça. Não é aceitável que um jovem tenha que abandonar os seus estudos, principalmente depois de ingressar no ensino superior, porque chegou a um ponto em que já não tem capacidade financeira para se sustentar nas grandes cidades. E, portanto, nós vamos fazer tudo para auxiliar, portanto, estas famílias. E todo este conjunto deste pacote
de medidas que estamos aqui a apresentar servem para aliviar, portanto, o peso em termos de despesa familiar, e eu julgo que isso também fará com que as pessoas que estão fora, que eventualmente têm despesas brutais com creches, despesas em termos educativas, eventualmente ponderem para vir para estes territórios onde têm oportunidades e onde nós vamos garantir que sejam bem acolhidos e proporcionar este bem-estar para que haja uma solução, portanto, diferenciadora face àquilo que têm fora deste território. Paulo, são medidas que são fáceis de concretizar e não são muito dispendiosas, aquelas que se referiu. Eu posso dizer, portanto, nós temos isso também quantificado. Nós temos isso quantificado. Só para lhe dar uma ideia, nós podemos falar, por exemplo, as despesas com as propinas ao município por ano não será mais do que 35 mil euros. Portanto, temos isso quantificado. Eu esqueci-me aqui de referenciar também uma medida muito importante, que é precisamente, nós vamos criar um subsídio complementar, chamámos-lhe até um subsídio da interioridade, no valor de 400 euros anuais para todos os agregados familiares. Ora, isto de facto é apoiar as famílias, é ajudar as famílias que vivem com dificuldades para que se sintam mais confortadas. Sabemos que no interior temos despesas adicionais que provavelmente não têm em Lisboa ou Porto. Falo concretamente no inverno, com o custo do gasóleo de aquecimento, com o custo da energia elevado, com o custo da água que é muito mais elevado. Nós aqui temos um apoio, um subsídio anual que vamos dar no valor de 400 euros a todos os agregados familiares para servir de compensação, portanto, para estas despesas adicionais. E, portanto, isto também acaba por ser uma medida de atração para atrair famílias, casais jovens, naturalmente, preferencialmente, mas se não forem casais jovens, que venham outros casais para o interior, de meia idade, não interessa, que venham para o nosso território, porque nós precisamos de povoar. A nossa preocupação tem que ser com povoar e criar aqui as condições para a fixação destas pessoas, destes jovens. Hoje em dia, o fenómeno, portanto, portanto, com a transição digital, demos aqui, portanto, um passo em frente, um passo em que nós poderemos ter aqui uma janela de oportunidade para captar jovens para virem para o território, porque hoje está formalmente instituído o teletrabalho, está formalmente... E já agora, Paulo, como é que está a situação a nível do tráfego da internet no concelho? Tem muitas deficiências ou nem por isso? Tem algumas deficiências, foi feito já muito trabalho, não só, não sei se neste executivo foi feito, mas seguramente, e isso eu posso afirmar, que já no nosso tempo de executivo tivemos uma preocupação em reforçar, portanto, as redes Wi-Fi. Portanto, o acesso à internet é quase total, embora com deficiências ainda, nomeadamente interferências frequentes e por vezes, portanto, não com uma frequência constante em termos de fornecimento de internet. E, portanto, isso é uma das coisas que nós também temos que melhorar. A conectividade tem que ser uma das nossas bandeiras. Nós temos que olhar para o território como um todo e, portanto, não podemos ter melhor rede numa freguesia e deficiências noutra. Portanto, isto tem que ser, de facto, reforçada a capacidade de internet. Porquê? Porque isso, de facto, pode atrair jovens. Hoje em dia, os jovens altamente qualificados, tanto podem estar a trabalhar em Figueira de Castelo Rodrigo, como podem estar a trabalhar na China. Ora, se eles podem ter esta oportunidade, que venham para Figueira de Castelo Rodrigo, onde têm, de facto, qualidade de vida, onde têm natureza, onde respiram, de facto, um ar de melhor qualidade, mas onde têm também oportunidades de poder aqui usufruir de um território que permite ter aqui uma diversidade de oportunidades. E esta pode ser também uma rampa de lançamento para a captação de jovens. Portanto, diversificar e melhorar, portanto, as redes Wi-Fi é fulcral e devemos fazê-lo. Passamos agora a outro setor. Paulo, a agricultura é importantíssima e o turismo no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. Que políticas defende para apoiar estes setores?
Agricultura e turismo. Nós somos um território predominantemente agrícola, portanto temos ainda muito gado, quer ovino, quer caprino, temos algum asinino, mas de facto temos muito gado. E nós temos que apoiar os nossos agricultores. Foram agora recentemente apoiados pelo atual Executivo algumas medidas direcionadas e bem para os nossos agricultores e, portanto, salutamos disso. No entanto, pensamos nós que poderemos ir muito para além daquilo que foi feito. Não desvalorizando o que foi efetivamente feito, e isso de facto temos que reconhecer, mas há muito mais para fazer. E desde logo nós podemos aqui criar, portanto, uns apoios específicos mais direcionados para determinadas áreas da agricultura. Porque, por exemplo, a caça, portanto, a componente cinegética, é uma área onde nós também devemos apostar. Temos muita caça aqui, temos muitos caçadores que vêm durante aquele período da caça, portanto, para o nosso território. E que vêm combater essa zonalidade turística, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, até podemos criar aqui, em última instância, o turismo cinegético, porque não? Portanto, pode ser uma oportunidade para explorar. E eles deixam aqui, de facto, muito dinheiro no território, porque eles dormem cá, almoçam cá, muitas vezes jantam cá porque ficam de sábado para domingo, eles vêm aos fins de semana, em particular, fazer as batidas, ficam de sábado para domingo e, portanto, trazem aqui muito movimento. E eu acho que isso, portanto, para nós é fundamental. Nós pretendemos também criar o gabinete de apoio ao agricultor, porque nós temos que dar aqui os apoios aos agricultores e temos que os informar, porque muitos deles já são idosos e não têm o devido esclarecimento em termos de apoios agrícolas, e nós temos que ter aqui um gabinete de apoio ao agricultor para apoiar um dos nossos agricultores. Mas também queremos criar, portanto, aqui uma oportunidade para a agricultura de subsistência, portanto, para aquela agricultura familiar. E o que é que nós vamos criar? O Clube dos Produtores, assegurando-se aqui um prémio monetário anual a esses agricultores, pequenos agricultores, que é quase uma agricultura familiar, para colocarem depois esses produtos no nosso mercado municipal. E, portanto, isto é uma oportunidade para os nossos agricultores poderem escoar os seus produtos e sentirem que, se eu produzir mais, eu tenho capacidade de escoamento. Porque esse também é um dos problemas. Muitas vezes eu ouço os agricultores queixarem-se de que produzem, mas depois não conseguem escoar estes produtos. Ora, se nós tivermos aqui este clube de produtores e este gabinete de apoio ao agricultor, nós poderemos ajudar no escoamento destes produtos. E, portanto, o nosso território tem um potencial enorme em termos de agricultura, quer na viticultura, quer na olivicultura, enfim, também ao nível da agropecuária temos muito potencial. E nós temos que criar aqui apoios específicos em várias áreas para apoiar estes nossos agricultores, para que eles tenham capacidade produtiva e depois tenham capacidade de escoar, portanto, o seu produto. Fazendo isso, já é possível escoar. Aliás, nós tínhamos um projeto implementado já no meu tempo, que era precisamente uma plataforma online para que quem quisesse colocar, portanto, isto era uma vontade deles, quem quisesse escoar os seus produtos, nós, portanto, publicitávamos nessa plataforma online e ajudávamos a escoar e a disseminar esses produtos não só para Lisboa, para o Porto, para Coimbra, mas até para o estrangeiro. E isto era uma forma também de se apoiar, portanto, a nossa agricultura familiar e de ajudar os nossos agricultores. E é isso que temos que fazer. No domínio do turismo. Era isso mesmo, portanto, o turismo. Ora, esta é uma área muito crítica e que temos que, de facto, continuar a apostar. Recebemos mais de 100 mil turistas ano no nosso território, via Barca d'Alva e também, naturalmente, via, portanto, a visitação a Castelo Rodrigo. Sabemos que o cais de Barca d'Alva é a última linha da navegabilidade do Douro. Por essa via entram mais de 80 mil turistas por ano por ali. Ora, nós temos que saber canalizar, portanto, esse potencial para criar oportunidades a todos aqueles investidores
que podem eventualmente fazer a diferença, portanto, em termos de captação de investimento e de aproveitamento destes turistas que passam pelo território. Muitas vezes, e nós tivemos a preocupação de colocar, foi no meu tempo, que colocámos vários produtos a serem comercializados, portanto, nos navios que vão atracando em locais de Barca d'Alva. Falo concretamente do pão de escalhão, falo das amêndoas doces, falo do azeite, falo dos vinhos, mas eu penso que teremos que fazer muito mais para captar também e aproveitar este potencial que passa pelo concelho. E isto teremos que criar aqui uma forma, e isto passa por uma conversa com todos os operadores turísticos, no sentido de aproveitar para eles passarem e ficarem no território. Porque temos aliás vários centros interpretativos, o Centro de Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo, temos o projeto do Efraim Bueno, portanto o Centro Efraim Bueno, temos, portanto, em Almofala, portanto a Torre de Almofala como monumento nacional, e que temos também lá um centro de interpretativo. Nós poderemos aproveitar este potencial, ou seja, este património valiosíssimo, porque temos vários edifícios que são património nacional, e aproveitar para, digamos, estes turistas que passam pelo território irem visitar, passar, depois acabam por almoçar e acabam por jantar por ali, e se não, nem que bebam só um café. Reparem, bebam um café a €1, portanto estamos logo a deixar aqui 100 mil euros no território. Tem que haver esse fluxo de turistas a passar e a conhecer todo o território, do concelho, não é? E é um concelho riquíssimo, porque nós temos a primeira reserva privada a nível nacional. A Faia Brava tem um potencial enorme. Hoje em dia as pessoas pagam dezenas de euros para irem ter esta possibilidade de ver, por exemplo, os abutres a caçar, para verem, por exemplo, portanto, os animais selvagens a alimentarem-se, e, portanto, a reserva privada temos-la ali ao lado. Vamos aproveitar esse potencial. Temos este património histórico e cultural, temos uma história riquíssima e que devemos divulgar e aproveitar. O enoturismo também é outro potencial. Sim, o enoturismo é uma das áreas que nós temos que ter em mente, que é também um potencial que temos ali no território. E, portanto, acho que devíamos aproveitar para criar, portanto, também aqui oportunidades para investidores que queiram aproveitar ali o enoturismo, para potenciar, portanto, esta oportunidade do enoturismo. E até poderíamos ter o azeite, a rota, porque não criar a rota do azeite, a rota do pão, enfim, nós temos o melhor pão do distrito. O pão de escalhão é do mais conhecido, ele vai até Castelo Branco, vai até à Covilhã, Fundão, a ser vendido. Portanto, porque não criar aqui também uma oportunidade com estes produtos endógenos nossos, portanto o pão, o azeite, enfim, os vinhos, o mel, para potenciar, portanto, todo este potencial do território, e que devemos aproveitar para catapultar. Portanto, na área do turismo há muito ainda para fazer. Há muito para fazer. E tendo uma aldeia histórica com o potencial que temos, sinceramente, acho que ainda há aqui um longo caminho a trilhar para criar este potencial. Foi criado, portanto, também em Castelo Rodrigo, a possibilidade de termos, portanto, o Ecoparque em Castelo Rodrigo, que ficou pela metade, porque o objetivo era nós termos ali dois ou três carros elétricos disponibilizados, para que quem viesse ao território estacionasse, portanto, os seus carros, os seus próprios veículos, e tivesse a oportunidade de levar, portanto, um carro elétrico e fazer aqui um périplozinho pelo território. Portanto, ou seja, também promover um território de forma ecológica, portanto, não poluindo, evitando aqui, portanto, o uso também dos próprios veículos, e esse projeto tem que ser retomado. Foi gizado no anterior executivo,
não foi dado continuidade desse projeto neste Executivo e agora queremos, portanto, voltar a retomar, portanto, esta ideia que eu penso que é boa porque tem a ver com a sustentabilidade do território e tem a ver com a sustentabilidade do turismo. Hoje em dia, a temática da sustentabilidade é crucial e, portanto, está na ordem do dia. E nós não podemos também ficar à margem destes problemas da sustentabilidade e da proteção do ambiente e da preservação, portanto, ecológica. Portanto, é isto que nós temos que também focar em termos de turismo. O tempo corre, Paulo, mais 12 minutos para estarmos aqui à conversa. Se for eleito, como pretende garantir uma governação transparente e próxima das pessoas? Como é que vê a atual situação com o seu adversário e, se for eleito, o que pretende mudar? Garantidamente, nessa proximidade com as pessoas. Exatamente. Aliás, é isso que nos caracteriza, é essa proximidade com as pessoas. Nós vamos dar oportunidade para termos aquilo que nós vamos designar também do orçamento participativo, em que as pessoas também podem apresentar ideias, projetos, iniciativas que considerem serem importantes para a dinamização do território ou para o desenvolvimento do território. Essa é uma forma que nós teremos de permitir às pessoas apresentar também as suas ideias. Nós vamos fazer reuniões também muito frequentes com os nossos empresários e de todas as áreas para os auscultar no sentido de perceber, portanto, as suas dificuldades, os seus anseios e aquilo que eles têm para apresentar. Porque, repare, nós não somos o dono da verdade. Nós temos que ouvir as pessoas, que são aqueles que sentem na pele as dificuldades e que sabem exatamente aquilo que, com uma iniciativa, ou às vezes com pequenas coisinhas que podem transformar completamente, portanto, todo o seu negócio e o desenvolvimento do negócio. Nós temos que estar abertos também para perceber, portanto, estas dificuldades, para saber ouvir e implementar algumas das iniciativas. Naturalmente, admito que não poderão ser todas, mas algumas das iniciativas que os nossos empresários também vão poder apresentar. E, portanto, esta política de proximidade vai se manter. Nós queremos, de facto, dar a oportunidade aos nossos municípios de poderem... Aliás, nos meus mandatos anteriores, eu tinha um dia específico para atender as pessoas e para as receber no município. Eu vou voltar, portanto, a manter essa iniciativa de, uma vez por mês, receber tantas pessoas e ouvi-las, as suas queixas, as suas dificuldades, os seus anseios, porque isto é, de facto, a tal proximidade que temos que ter, porque se não o fizermos e se andarmos aliados daquilo que é o território, as pessoas, nós não conseguimos resolver muitos dos problemas. Só para ter uma ideia, nós temos andado no território. Uma das dificuldades, ainda recentemente estive em Barca d'Alva, este fim de semana estive em Barca d'Alva. Uma das queixas que é feita sistematicamente é o problema dos resíduos que temos lá. Portanto, não há uma política efetiva de separação de lixos em Barca d'Alva. Ora, numa porta de entrada do território, portanto em Figueira de Castelo Rodrigo, não se pode escurar um problema tão grave como é o dos resíduos e dos lixos. Tem que haver esta preocupação do município em garantir que haja a separação dos lixos, porque é muito lixo, porque os barcos descarregam ali muitos lixos, e portanto, sendo uma parte da responsabilidade da APDL e não propriamente do município, mas o município tem a obrigação de intervir junto da APDL para exigir que haja essa preocupação, não só da recolha, mas também de separação dos lixos. E, portanto, identificámos aqui, pelo facto de andarmos neste serviço de proximidade, identificámos aqui um problema. E que é um problema efetivo. Um problema que não sei se será fácil ou difícil de resolver, mas que tem que ser resolvido. E, portanto, cabe aqui ao município ter um papel pedagógico de insistência e perseverança junto à PDL para fazer com que esse lixo, esses resíduos, portanto, sejam separados, retirados atempadamente para criar, de facto, ali alguma harmonia, portanto, àquele território. Porque é uma porta de entrada no concelho.
E é essas nossas preocupações que vamos ter que ter. Evitar que, por exemplo, haja despejos para o rio. Por vezes fazem descargas no rio de resíduos. Isto não pode acontecer. Nós temos que estar muito atentos aos problemas do território. E se tivermos esse serviço de proximidade, certamente estaremos aptos a poder responder e a ultrapassar estes problemas e estas dificuldades. Estamos aqui a falar então de políticas de proximidade com as pessoas, já falámos então na saúde, na habitação. Que mensagem gostaria de deixar aos imigrantes figueirenses que seguem de fora a vida do concelho, Paulo? Olha, eu tenho uma enorme estima e respeito pelos nossos imigrantes. Os meus pais também foram imigrantes e, portanto, sei bem as dificuldades que eles passam, a saudade que eles têm do seu território. Vê-se bem a alegria quando eles regressam no mês de agosto para passar, portanto, o mês de férias, e vimos que eles vestem a camisola e sentem, de facto, que o território precisa deles. Eu queria deixar aqui uma mensagem de que vamos efetivamente trabalhar para que alguns que queiram regressem novamente a Figueira de Castelo Rodrigo. Houve tempos em que os imigrantes vinham, permaneciam quase o mês todo em Figueira de Castelo Rodrigo. Hoje em dia os filhos, os netos vêm, mas só já estão uma semana, 2 semanas e o resto vão para a praia, vão para outros lados. Nós queremos de facto mudar este paradigma. Para isso temos aqui alguns projetos, porque eles vêm e muitas vezes queixam, mas nós, os meus netos, os meus filhos não têm aqui grande coisa para fazer, depois cansam, saturam-se. Se nós criarmos, portanto, a requalificação e criarmos o tal parque de lazer, de barragem de Santa Maria da Aguiar, é um atrativo para eles. Não basta só as festas de verão para atrair estes imigrantes. Acho que temos que fazer muito mais. Se calhar teremos que dar-lhes também a oportunidade de eles, portanto, terem um acompanhamento de visitação, por exemplo, aos museus e aos centros de interpretação que temos no território. Eventualmente fazermos a festa do imigrante. Eventualmente falar com eles no sentido, peço desculpa, de os esclarecer de que temos aqui outras oportunidades. Que o problema da saúde já não é um problema, que nós temos soluções para a saúde, porque muitos também estão reformados, mas dizem-me, eu só fico em França ou na Suíça porque eu tenho lá o meu médico e tenho os meus cuidados de saúde lá fora. Ora, nós temos que também perceber de que temos já a solução para eles cá, que eles são tratados cá, que têm soluções em termos de saúde cá e que, por exemplo, em termos de educação, se os netos vierem, os filhos, também lhe vamos dar o devido acompanhamento. E até, porque não, criar aqui um programa específico para atrair o investimento destes nossos imigrantes. A nível nacional há um programa específico, é o programa Regressar, que tem o apoio específico de captação de imigrantes para que regressem ao território. Não foi feita a devida divulgação desse programa Regressar. E ele está disponível, ainda está disponível, portanto, para usufruto. Por vezes, por falta de informação, é que esses imigrantes desconhecem estes apoios e se nós fizermos, e nós vamos ter essa preocupação de divulgar também os apoios que estão disponíveis, que são, digamos, a nível nacional, para atrair mais investimento e mais jovens. Noutros territórios isso tem acontecido. Eu tenho relatos e tenho conhecimento de outros projetos em que vários investimentos foram conseguidos à custa deste programa Regressar. E nós vamos divulgá-lo e vamos também aproveitar essa oportunidade. Muitas vezes são precisamente investidores da diáspora a dinamizar os concelhos, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E nós não podemos perder esse investimento, porque eles têm uma visão mais alargada, porque já estiveram no estrangeiro, sabem como é que as coisas funcionam. Muitos deles sabem especificamente da sua área, da sua arte, percebe? E, portanto, aproveitar esse potencial, esses conhecimentos e para os aplicar e dar-lhes a oportunidade de aplicarem no território é fundamental. Nós sabemos, e temos exemplos,
muitos imigrantes que estiveram lá fora, adquiriram os conhecimentos lá fora e depois vêm fazer os seus próprios investimentos em Portugal, nos seus territórios. E muitos deles querem fazer nas suas terras, onde nasceram, onde eles querem também dar o seu contributo para a dinamização económica. E é esse potencial que nós temos que aproveitar. Últimos instantes, Paulo, nesta entrevista, porque é que os figueirenses devem confiar em si e no Partido Socialista nas próximas eleições, dia 12 de outubro? Eu gostaria muito que os figueirenses percebessem que temos uma política diferente. Nós vamos atuar e temos uma estratégia, portanto, para o Conselho. E quando digo uma estratégia, nós estamos focados em 4 áreas essenciais. Na área da saúde, na área da educação, no turismo e também vamos focar na parte de agricultura e da economia. E, portanto, é um projeto diferenciador, muito distante daquilo que foram os 4 anos do atual Executivo e que visa, portanto, proporcionar aos nossos concidadãos, aos figueirenses, portanto, saúde, bem-estar, qualidade de vida, acompanhamento. Temos projetos para as nossas aldeias também, para que vão técnicos da Câmara às aldeias, dinamizar as aldeias e criar ali, portanto, também oportunidades de rejuvenescimento aos nossos idosos, portanto, com atividades lúdicas, com atividades esportivas, com fisioterapia, etc. E, portanto, todo este conjunto, porque isto é um pacote de medidas que vão fazer a diferença. Não estamos a falar de uma iniciativa ou de uma ideia ou de uma... Não, isto é uma estratégia global, porque nós acreditamos que o cluster da saúde é fundamental e a educação, portanto, é crucial. E, portanto, nós temos aqui um projeto diferenciador que vai, de facto, fazer a diferença e que vamos voltar a catapultar Figueira de Castelo Rodrigo para a ribalta. Figueira de Castelo Rodrigo esteve, efetivamente, nas bocas do mundo. Perdeu nestes últimos 4 anos. Mas nós, a partir de agora, vamos tentar inverter e vamos tentar implementar estas políticas que vão seguramente fazer a diferença. Portanto, as pessoas têm de escolher se querem uma continuidade de um projeto que está desgastado, que não tem uma estratégia, portanto que não traz desenvolvimento, ou se querem efetivamente um projeto que as valorize, que contribua para o seu bem-estar, que queira fazer a diferença em termos de investimentos, portanto, para o território, com estratégias muito diversificadas, como acabei de elencar nesta hora, e que possibilitará certamente, e estou seguro disso, para o desenvolvimento do nosso território. Assim terminamos esta entrevista. Agradecemos a presença então do candidato do PS à Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Paulo Longrova. Desejamos-lhe boa sorte no ato eleitoral. Obrigado por estar aqui. O prazer foi meu, muito obrigado por esta oportunidade e desejo a todos um bom dia e até ao dia 12. Obrigado. Obrigado.